Tá aparecendo direitinho aí pra vocês? Sim. Ótimo. Então lá vai. Tia, Oi. meu não apareceu. Talvez seja um problema com o seu aparelho. Tu tenta sair da reunião e entrar de novo? Certo. Ok? Quem tá conseguindo visualizar a questão, pode ser por essa questão, viu, Jaqueline? Às vezes é o aparelho que tá dando problema, a internet, né? Ó, vamos Tia, lá. tia, Vamos colocar. Oi. a pessoa tem que sair, né? Se não tiver vendo. Se não tiver prestando, aí você vai, sai e entra de novo, que às Tá vezes bom. resolve. Isso acontece com a gente também quando a gente tem as reuniões com o pessoal da escola. Às vezes fica assim, e aí a gente sai, entra de novo e às vezes dá certo. Tá certo, eu vou tentar aqui. Pronto, vou compartilhar novamente para ver se mais gente consegue ver. Ok? Ótimo. Pronto. Então agora, a partir de agora, o tempo para vocês tentarem resolver tá valendo. Então, basicamente, essa questão é o quê? Vocês vão tentar estabelecer a coesão e a coerência nesse texto, retirando os pontos e colocando no lugar deles pronomes. Pronomes que sejam adequados para substituir as palavras que estão repetidas. Ok? Pronto, pessoal? Já analisaram aí? Pronto, podem colocar no chat aí que eu consigo visualizar.
Todo mundo conseguiu aí? Então, pessoal, o primeiro passo para solucionar aí o problema aí desse texto é você identificar os elementos que estão repetidos e que podem ser substituídos por pronomes. E aí você tem na primeira frase, na primeira oração, o aluno foi aprovado, logo na sequência você tem o aluno é primo de João. E aí, como é que eu poderia juntar essas duas frases, tirando o elemento repetido? Trocando pelo pronome ele. Não. O ele não dá certo aí, porque o ele é um pronome pessoal. Nesse tipo de situação, você tem que usar os pronomes que servem para substituir outros, que são os pronomes relativos. Certo? Estão lembrados quais são ainda? Pronto. Então, os pronomes relativos são que, quem, cuja, quais e suas variações. Então, são esses que vocês devem utilizar aí, certo? Pronto, é um alternativo. O aluno que foi aprovado é primo de João. É uma alternativa. Aí você continua na terceira frase. O que se repete de novo, que já apareceu lá na anterior? João, como é que você faz? João não apareceu na segunda? Não aparece no começo da terceira de novo? Então, o que eu posso usar para substituir? Adiantei-me, Sabrina? Então é assim, você vai lá, juntou as duas primeiras, agora vamos juntar as terceira e a quarta. João tem mãe, a mãe de João é professora. Como é que eu junto essas duas frases de forma a tirar essas repetições, a deixar mais coerente? Pronto, cuja mãe foi professora da menina. Aí lá na frente eu tenho o sua não dá muito certo. Tem que ser o sua é pronome possessivo. Tem que ser pronomes relativos, viu, Letícia? Pronto. Cuja mãe é professora, aí continuo. Professora da menina. Aí tem, a menina roubava livros. Como é que eu posso ligar essa frase, tirando aí o termo a menina? Ligar a anterior. Que roubava livros. Muito bem, Bruno. Aí você continua. Os livros eram caríssimos. Os livros foram comprados numa loja distante. Como eu junto essas duas frases, tirando o elemento repetido aí? Nos quais, da ideia de estar dentro de algo. Seria mais os quais, isso mesmo, os quais, Gislaine. Os quais. Então, como é que ficaria a frase? Os livros, os quais foram comprados numa loja distante, eram caríssimos. Continuando. Havia muitos enfeites na loja. Perguntaram a várias pessoas a localização da loja. As pessoas não souberam responder. E aí? As mesmas. Pronto, onde? Pronome usado para lugar, né? Muito bem. A quem? Ótimo, pessoa. Muito bem, estão indo bem. Então, aqui, vamos aqui passar para o próximo para vocês observarem. Ó, como é que fica o texto depois das substituições.
O aluno que foi aprovado é primo de João, cuja mãe foi professora daquela menina que roubava livros, os quais eram caríssimos e foram comprados numa loja onde havia muitos enfeites. As pessoas a quem perguntaram a localização da loja não souberam responder. Então, vocês observam que a escolha do pronome, ela vai muito do nome que você precisa substituir. O que ele é meio que universal. Ele pode substituir um nome, um lugar, um objeto, praticamente tudo. O cuja, ele é mais específico. Por quê? A concordância do cujo é com a palavra que vem antes. Ou, aliás, com a palavra que vai aparecer depois, perdão. E não pode, ela não pode concordar com o elemento anterior, que normalmente é o que acontece quando você está trabalhando com pronome. Os quais, e suas variações, né, ele é indicado também para objetos, você usa mais para objetos. Pessoas também, quando você diz assim, as quais, pessoas no geral, não específicas. O onde só pode ser usado se você estiver se referindo a um lugar, a mais nada, certo? O quem também só pode ser usado se você estiver se referindo a pessoas, seres humanos, certo? E a particularidade do quem é que ele deve sempre vir acompanhado da preposição a quem. Ficou entendido? Pronto. Anotaram esse textinho, que ele é muito bom para vocês entenderem um pouco as diferenças dos usos dos pronomes. Ok. Podemos passar para a próxima questão? Pronto. Lá vai a segunda. Esse texto é o seguinte: onde tem esses números, vocês vão substituir por uma das palavras que estão aí nessas sequências de opções, certo? Então, vocês olham, no número 1, qual seria a palavra adequada para substituir o número? Você vai lá e olha. Se houver alguma opção que no número 1 já não se encaixa, você já a descarta, certo? E aí você vai para as outras, ok? Letra C e D. Pronto. Na letra C, nunca deve-se superior a. Aí aqui pra mim também tá oculto, mas deixa eu ver aqui. Ok. Deixa eu ver aqui. Depois, quando vocês terminarem de analisar a questão, aí eu volto lá pra página anterior. Saio dessa página aqui, aí dá pra gente ver. Muita gente tá indo nascer, né? Vocês analisaram direitinho? Leram o texto? Tentaram colocar as palavras ou estão só chutando? Ok. Eita, menino. Aqui, ó. Estou analisando com calma. Muito bem, Matheus. Ó,
Vamos lá, a maioria foi na C. Então, vamos olhar a primeira frase. Qual das opções a gente poderia destacar? Ó, o saldo da balança comercial, exportações menos importações brasileira de 2005 alcançou 44,76 bilhões de dólares. Valor, aí tem aí o número 1, registrado na história do país. Qual palavra ou locução, né, eu poderia utilizar aí para substituir esse 1? Valor não registrado? Valor nunca antes registrado? Valor nunca registrado? Valor não registrado ou valor nem registrado? Qual dessas opções eu já poderia descartar porque não faria sentido já no primeiro elemento? Pronto, letra E. Então, a letra E já está fora do jogo. Se eu colocar não registrado no sentido semântico, da coerência, ficaria adequado? Pronto, ficaria meio estranho. Então, eu já elimino mais duas. Eu tiro a A e eu tiro a D. O que me sobra? A B e a C. A B e a C, então, dariam certo. Nunca antes ou nunca registrado. Pronto. Continuando. O resultado positivo, 33%, maior que o atingido em 2004, aí, espaçozinho, ao desempenho expressivo das exportações e importações. Aí você vai. Na letra B tem devem-se e na letra C tem deve-se. Qual é o adequado aí, do ponto de vista da coesão e da coerência e das nossas regras gramaticais? Pronto, deve-se. Então, isso a gente já estudou desde o início. A gente já estudou que quando um verbo vem acompanhado do se, né, e que ele está na terceira pessoa, ele deve permanecer no singular. Então, aí eu já tenho a minha resposta. Porque se eu descarto o devem-se, o que sobra? Deve-se, que era a única opção aí que eu só estava em dúvida entre a B e a C. Então, eu cheguei à minha resposta, certo? Então, gabarito da questão, letra C. Ok? Vamos aí para a próxima. Que foi, Maria Eduarda? Vamos lá. Que são algumas coisas que a gente vai aprendendo, né? Esse daqui é o seguinte. Muito bem. Essa terceira questão é o seguinte. Praticamente é o mesmo trecho que foi redigido 5 vezes e enquanto foi redigido, foi alterado alguns elementos. E aí, vocês vão dizer, das opções que foram aqui de reescrita, qual delas está adequada? Em todos os sentidos. Na morfossintaxe, na concordância, na regência e na coerência textual. E aí entram tudo. Os de acentos, de pontos, a questão da regência nominal e verbal, a questão da concordância. Então, é uma questão que une todos esses assuntos. Então, analisem aí qual é o trecho que vocês acham que está adequado em todos esses sentidos. Analisem elemento por elemento. Sinais de pontuação, flexão de verbos, porque às vezes o detalhe, o erro está nisso aí, ok?
Estão conseguindo aí analisar? É um problema que eu tô vendo aqui, viu? É porque não tem como eu tirar essa tarjetinha. Porque tá indicando que o Meet tá compartilhando minha tela. Eu já procurei aqui, mas não tem a opção de tirar. Não vai ficar assim 100%. É lembrar que quando eu for usar slide agora, eu só usar até um pouco mais da metade. Não usar até o final, né? Tá a dica pra próxima. Pronto. Pra ler pra vocês, eu tenho que tirar dessa tela maior, Bruno. Porque eu também não consigo ler aqui, viu? Parece do mesmo jeito pra mim. Tentei não. Obrigada. Pra falar a verdade, eu nem tinha visto essa opção. Valeu, obrigada. Não tinha visto. Desculpe, segue aí o pobre. Meu Deus. Pronto, melhorou, né? Imagina eu, Hannah. Mas acontece, essas vergonhas a gente passa na vida. Não sou youtuber, não me entendo bem com esse mundo. Enfim, tô tentando. Pronto, agora tem como vocês analisarem. Já conseguiram chegar a uma conclusão? Assim, eu estou certa de que é essa, ou eu estou mais ou menos certa do que é essa, ou estou em dúvida só em duas. Ok. Certo. Ok, Samuel. Slime, muito bem. Certeza absoluta. É bom não ter certeza absoluta. Então vamos lá. Dessas opções aqui, tem uma que vocês já poderiam descartar de cara e eu vou dizer a vocês por quê. A letra E, ela já começa com uma palavra que ela não pode ser usada no início de uma oração. Após. Após, ela é uma preposição, certo? O que uma preposição faz? Ela tem que estar entre duas palavras, porque a preposição, ela liga uma palavra a outra. Se ela está no início, a questão já está errada daí. Então, você começa na letra E por aí. A letra E você já poderia descartar, porque para iniciar a oração, no caso, com esse sentido aí de em seguida, eu teria que utilizar um advérbio, por exemplo, como depois. Então, fica a dica aí para vocês. Se for início de oração, início de parágrafo, não use após. Troque por depois, certo? Já poderia descartar a E, só por isso. Mas a E ainda tem uma outra série de problemas. Prestem atenção. Depois de burocrático, começa aí. Que oprimia excessivamente pelo respeito às normas e procedimentos internos do setor público. O que esse pedaço é em relação ao que eu disse antes? Certo, informação extra. Informação extra, na gramática, a gente chama de quê? Quem ainda lembra? A gente viu isso no finalzinho de junho. Aposto, muito bem. No caso específico, é aposto, Gleisman. Complemento é uma pequena parte que completa o sentido de um nome, certo? É um aposto. No caso específico disso aqui, é um aposto oracional, porque é um aposto que tem verbo, que tem... É um aposto muito grande, certo? Então, é um aposto. Qual é a regra do aposto? Ser separado do resto da frase por vírgulas. E aí nós já temos o primeiro problema.
O segundo, aliás, né? Depois de burocrático, deveria aparecer aí nesse segmento, nesse período, aparecer uma vírgula para separar esse aposto aí. Aí quando você continua lendo, aí lá depois de público vai ter uma vírgula. Mas quando você continua lendo, impedir a criatividade e a autonomia dos profissionais encarregados de ação que melhor atendessem às demandas da sociedade. Quando você continua lendo, o sentido não parece que esse aposto terminou em setor público. Parece que ele continua até o restante. Então, essa vírgula nesse lugar específico, pelo sentido, não está correto. Outra coisa que tem errada, aliás, outras duas coisas. Quando você tem aí a palavra respeito, e aí vai entrar o que Gleicivan falou, complemento. Quando eu tenho a palavra respeito, é uma palavra que ela exige que você complete o sentido dela. Então, quando você diz assim, respeito, automaticamente você diz respeito a quem ou ao que, ok? Então, já é uma palavra que ela vai precisar de um complemento. Por ser uma palavra, o que vem depois dela, completando o seu sentido, é chamado de complemento nominal. Outra dicasinha aí de revisão aí para vocês, certo? Então, eu tenho respeito a. Já tinha ali uma preposição embutida. E o complemento é as normas. Palavra feminina com artigo a acompanhando. O que é que acontece aí se eu encontrei dois as numa frase? O que é que eu tenho que colocar? Crase. Muito bem. Então, faltou a crase de as normas. Outro erro da letra E. Já lá no final do texto tem assim, atendessem às demandas. E aí a questão é, esse atendessem, esse verbo, precisa de um complemento que já vinha com a preposição a? Pensem aí e me falem. Quando você diz assim, melhor atendessem às demandas, qual é o sentido de atender? Que a gente, quando estava estudando regência verbal, a gente viu que um verbo ele pode ser muita coisa. Ele pode ser intransitivo, ele pode ser transitivo direto, ele pode ser transitivo indireto e ele pode ser transitivo direto ou indireto ao mesmo tempo. Depende do sentido que ele está sendo empregado na frase. Então, se eu fosse substituir esse verbo atendessem, qual é o que eu poderia colocar? Qual é o sentido dele dentro dessa frase? O que ele significa? Alguém sabe me dizer? Se eu colocasse aí no lugar de atendesse, resolvessem, estaria correto? Ok. E aí, se eu trocar resolvessem, ele é transitivo direto ou indireto? Lembram como é que você descobre? Lembram da perguntinha lá? Você vai perguntar para o verbo o que, quem. E aí, se a pergunta que você precisar fazer for o que, quer dizer que aquele verbo ele é transitivo direto. Ou seja, vai precisar de um complemento, mas esse complemento é um objeto direto, sem preposição. Lembram? Se na pergunta que você tiver que fazer, você já tiver que colocar uma preposição, por exemplo, a quem,
a que, do que, de que, ele é transitivo indireto. Aí a pergunta que eu faço é: se atendessem empregado no sentido de resolvessem, ele vai ser direto ou indireto? Pronto, direto. Porque a pergunta que eu faço é o seguinte: resolvessem o quê? Transitivo direto. Aí você tem como complemento as demandas acraseadas. Por que está errado? Porque se eu tenho um verbo que precisa de um complemento direto, então ele não precisa de uma preposição. Se não há uma preposição a acompanhando esse verbo, então não há uma crase no seu objeto, vamos dizer assim, porque não houve um encontro aí de dois as. Então esse uso dessa crase aí está errado. Então você identificou todos esses erros. Então, qual é a outra opção que eu posso eliminar? Porque tem o mesmo erro. Pronto. C e E já estão eliminados porque tem o mesmo erro. O que que sobra? A, B e D. Aí eu vou analisar. Na A, tem algum problema? Qual? Qual, Bruno? O que está faltando na A? Que vocês já viram que faltou na E também. Pronto, a crase. Respeito às. Faltou a crase aí. Já elimino a A. E aí eu tenho a B e a D. Na B, eu posso eliminar pelo mesmo motivo. Faltou a crase aí. E aí eu tenho a opção correta, que é o que me sobra, que é a letra D. Quando eu tenho assim, com o esgotamento do modelo de administração burocrática, vírgula, aposto. Isso, o verbo atender se não concorda com a ação. Muito bem, outra coisa que faltou, né, falar, eu tenho que olhar o seguinte. O verbo atender, ele tem que acompanhar o seu sujeito. Quem é o sujeito de atender? No caso da oração aí, na última frasezinha, ações. A ação está no plural, portanto, atender tem que estar também no plural. Então, todas as opções que tivessem o atender no singular, você também já poderia eliminar. Então, você eliminava a B. Você eliminava também, por esse critério, só a e a B. Então, você ia olhando. Se você não lembrasse da crase, não lembrasse da pontuação, mas tem esses outros elementos que vão te ajudando a resolver esse tipo de questão, certo? Então, a D é a única que está assim completamente certa. Vírgula antes do aposto oracional explicativo, crase antes de normas. E aí eu tenho um outro elemento que também precisa vocês prestarem atenção, que é o verbo seguinte, depois do aposto. Tem aí fomentou-se. E aí vocês observam que em algumas opções, como a B, por exemplo, esse verbo estava no plural. Que aí você também era outro erro que você podia tirar. Porque esse verbo ia concordar lá com o início da frase, o esgotamento. O esgotamento está no singular. Portanto, esse verbo não importa se ele fosse aparecer lá no final do período ou lá no meio, ou, enfim, antes do próprio nome esgotamento, ele teria que concordar com ele, portanto, teria que estar também no singular. Então, é outra dica para vocês prestarem atenção. Tenham muito cuidado com frases que são intercaladas, que são essas aqui, cortadas. No meio da frase é colocado algum elemento e aí aquela sequência de sujeito, verbo e complementos, ela é quebrada. Então, vocês têm que ter cuidado com esse tipo de período, com esse tipo de oração, porque quando você vai escrever, a concordância, ela tem que estar adequada. Então, não importa em que lugar o verbo e o sujeito vão aparecer, se eles vão estar juntos ou se eles vão estar muito distantes, mas eles têm que concordar, certo? Então, é outro ponto que vocês têm que estar atentos. Tudo bem aí? E aí
aí, só pra gente finalizar essa questão, outra coisa que eu esqueci de mencionar pra vocês sobre a letra E, que fazia com que ela fosse assim a mais errada de todas, você preste atenção, ela começou com após, que eu já disse a vocês que não pode, né? Mas tudo bem, digamos que ela tivesse começado com depois. Qual é a ideia? Se eu uso depois, significa que eu tenho que colocar uma ação e eu tenho que colocar uma conclusão dessa ação. E aí, quando você chega ao final da letra E, você fica se perguntando, sim, depois o que foi que aconteceu? Então, faltou também essa questão de fechar a ideia da frase, do período, que também na letra E ficou aí suspenso. Você chega ao final e você fica se perguntando o que vinha depois, porque a pessoa não colocou, certo? Ficou compreendido isso aí? Ótimo. Eu vou colocar a próxima questão, certo? Quem estiver anotando é bom, viu? Que isso aqui, essas dicas são muito úteis para vocês. Principalmente agora nessa reta final de terceiro ano, Enem, vestibular, enfim, né? Essa daqui é uma questão relativamente fácil. O que é que você vai fazer? Você vai ler o que tá aqui nesses parágrafos e você vai ordenar. E essa questão, ela mexe com a diretriz, né? De você saber o que é informação primária, informação secundária, o conceito de continuidade do texto, certo? Continuidade da linha de raciocínio. Então, aqui vocês vão colocar a sequência correta, um número. São 4 parágrafos, vocês vão numerar de 1 a 4. Qual é a sequência correta dos parágrafos desse texto? E aí vocês leem aí cada um e vão atribuindo o número. Calma, rapaz. Calma, jovem. Você não sabe. Bom, pessoal, um minutinho aí, viu? Pra vocês tentarem ordenar aí na ordem correta os parágrafos, ok? Pronto, galerinha? Conseguiram? Dois, 1, 3 e 4. Ok. Ok. Certo. Pronto, muito bem. Ótimo, pessoal, ótimo. Vamos lá. Como é que eu defino qual vai ser o meu primeiro parágrafo de um texto? Qual é a função de um primeiro parágrafo? Primeiro, situar o leitor quanto ao assunto que vai ser abordado. O primeiro critério para você escrever um primeiro parágrafo de um texto é esse. Você tem que situar o seu leitor sobre o que é que você vai falar.
Que exatamente, Eduardo, é a apresentação do contexto. Que a apresentação do contexto é nada mais do que deixar claro para o leitor qual é o assunto daquele texto. Isso deve aparecer no início. E aí, o parágrafo que apresenta isso para quem está lendo essa questão aqui é o parágrafo, é o aparentezinho que tem o número. Qual? Primeiro, segundo, ou terceiro, ou quarto? Qual desses? Pronto, o segundo. Porque o segundo, ele diz assim: estudo apresentado em Belém pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, revela dados alarmantes sobre a devastação em 2 estados da federação, o Pará e o Maranhão, que somados correspondem a 18% do território brasileiro e a 30% da Amazônia Legal. Já situou o leitor quanto ao assunto. O estudo publicado e a questão do desmatamento alarmante nos 2 estados específicos. Ok. Depois disso, quando você já fez o seu primeiro parágrafo, isso vale para a redação também, gente. Aí você vai começar a desenvolver, explicar melhor aquilo que você apresentou no primeiro período, primeiro parágrafo. E aí, você lendo qual dos parágrafos aí apresenta uma continuação dessa ideia que foi iniciada aí no primeiro parágrafo. Pronto. Exatamente. Porque aí você tem o resultado desse levantamento aponta para uma elevação da temperatura e para a redução das chuvas em parte da floresta amazônica, o que poderia transformar nas próximas décadas a maior e mais importante reserva de biodiversidade mundial no imenso semiárido. Ok? Muito bem. Explanei mais um pouco a minha ideia inicial. E aí agora, essa minha ideia inicial, a primeira explanação, ela tem que ter uma continuidade. Eu tenho que apresentar mais elementos que justifiquem aquilo que eu já disse antes. E aí, eu venho aqui para o meu terceiro parágrafo, explicando melhor esse resultado. O documento mostra que o clima da região se tornará cada vez mais quente e seco, com reduções de chuvas que podem ficar entre 2 e 4 milímetros por dia, no período de 2071 a 2100, quando comparado com o atual clima da região. E aí você vem, é aquilo que a gente sempre chama a atenção de vocês em redação: dados, fatos, argumentos que comprovem as afirmações que você fizer, ok? E aí, por fim, você tem que concluir a sua ideia, fechar a sua ideia. Se no plano interno o país conseguir reverter o cenário dramático antecipado pelos relatórios, alcançar um relativo grau de crescimento sustentável e mantiver a política de incentivo aos biocombustíveis, o país será um enorme, esse nome em inglês, perdoe-me, não vou ler, na hora de cobrar das nações mais ricas, historicamente as maiores responsáveis pela poluição global, mas também as mais reticentes quanto à aceitação de metas de redução de gases poluentes, o uso racional dos recursos naturais. Então, vocês observam que ele introduziu a ideia, continuou a ideia, apresentou argumentos que comprovassem a primeira ideia e apresentou a questão da possibilidade. O que poderia resolver o problema? Então, se vocês observarem, não é uma redação estilo Enem propriamente dita, mas a sequência dos parágrafos, o passo a passo, ela é muito parecida. Ok? Compreenderam isso aí? Ótimo. Agora, vamos aqui para a próxima. Ok. Essa daqui ela é mais simples, certo? É justamente sobre pontuação. Então, cada número desse tá marcando aí uma pontuação e aí vocês vão ter que identificar para que ela serve. Ok? Rapidinho aí.
conseguiram ler o texto direitinho? Conseguiram compreender mais ou menos aí? Pronto, muito bem. Vamos lá. O número 1 que está aí marcado são esse par de vírgulas, certo? Nas opções, diz que esse par de vírgulas isola um aposto explicativo. Tá correto? Pronto, tá correto. Porque quando eu tenho assim, Memórias do Cárcere, na versão cinematográfica. Memórias do Cárcere é um livro, certo? Um livro muito conhecido. E ele tem a versão livro e foi feita uma versão para cinema, uma versão adaptada. Então a pessoa já colocou aí um aposto explicando que ele está falando da versão cinematográfica. Então no 1, isolar aposto explicativo, tá correto. Então eu venho lá para as minhas opções. Que tem aí, está ou estão corretas? Porque pode ter mais de uma correta, certo? Pode ter só uma, pode ter mais de uma. Se eu já sei que a 1 está correta, qual que eu elimino? Pessoal, olhem direitinho. Qual é a que eu elimino? De cara. Eu elimino B, eu elimino C e eu elimino E. Porque nenhuma delas tem o 1. Aí eu fico com a A, que diz que estão todas corretas, e eu fico com a D, que diz que está a 1 e a 4 correta. Eu continuo. Explora mais desenvoltamente a linguagem artística e as possibilidades que estão ao alcance do cinema de fragmentar a realidade para. Aí eu tenho outro par de vírgulas. Em seguida. Aí a questão é o seguinte. Esse em seguida, o que ele é? Se eu fosse classificar, ele é um aposto? Ele é uma adjunta adverbial? Ele é um complemento nominal? Ele é... O que ele é? Qual seria a aposta de vocês? Hein? No que vocês apostariam? Pronto, adjunta adverbial. Muito bem. Por que ele é uma adjunta adverbial? Porque ele equivale, no sentido da frase, ele seria a mesma coisa que na sequência ou então seguidamente, certo? E aí você observa, por que ele está entre vírgulas? Porque ele está fora do seu lugar normal. Onde é que os adjuntos adverbiais deveriam aparecer na sequência? Depois dos verbos. E aí ele está no meio da oração. Se ele foi tirado do lugar original e colocado em qualquer outro, ele está deslocado. Se ele está deslocado, ele precisa ser isolado por vírgulas. E aí no número 2 diz o seguinte: isolam termos de mesma função sintática. Ou seja, a explicação está errada. Porque o que deveria ter aí é isola um adjunto adverbial deslocado. Então aí eu já resolvi minha questão. Porque se já encontrei uma errada, então não são todas as opções que estão corretas. Então eu já tenho o meu gabarito, né? Que é a letra D. Mas vamos entender por que é a D, né? O que são as outras coisas? Eu tenho aqui, em seguida, né? Recompor o concreto nos diversos níveis em que ele aparece na percepção, na cabeça e na história dos homens. Aí você tem aqui, a explicação da 2 e da 3, elas foram invertidas. Porque a explicação da 3, na verdade, é o da 2, e o da 2, na verdade, é o da 3. O que é isolar termos de mesma função? São aqueles que você pode fazer uma lista depois, você pode listá-los, certo?
Lembra daquela regrinha que a gente estudou quando estava estudando vírgulas? Que elementos que você pode colocar numa lista, você deve separar por vírgulas. É essa situação aí da 3, ok? Quem ama o livro por ele mesmo não vai recuperá-lo no filme. Quem ama as várias verdades de Graciliano Ramos enfrentou com hombridade e coragem irá ver no filme uma engenhosa e íntegra transposição do livro. Seria pouco dizer que ambos se completam. Nelson Pereira dos Santos explora a técnica cinematográfica como Graciliano Ramos, a técnica literária. Ou seja, a explicação 4 corretíssima, né? Isolar expressões explicativas. Ou seja, melhor dizendo, tudo isso. Como recurso de descoberta da verdade. Aí tem outra vírgulazinha, né? Arma de denúncia intelectual e instrumento de luta. E essa daqui é a mesma situação da 3. Isolar elementos que têm a mesma função sintática. Esclarecido? Resposta correta, portanto, letra D. Tudo bem aí? Muito bem. Então, vamos aqui para a próxima. Essa aqui é pequenininha, simplesinha de resolver. É de substituição. A gente estuda muito sinônimos e a gente fala muito para você aprender sinônimos, para você não ficar repetindo sempre a mesma coisa. Então, você pega a ideia e aprende sinônimos daquela ideia, que aí você não precisa repetir sempre as mesmas palavras. E aí é o que acontece nesse texto. Tem aí o texto, aí destacado entre parênteses, tem a palavra que foi originalmente usada e você deve procurar nas opções uma que possa substituir essas palavras aí, mas mantendo a mesma ideia, ok? Ok. Vamos olhar quais são as opções que a gente tem. A primeira expressão que eu tenho que substituir é primeiro lugar, certo? E aí eu tenho as opções primeiramente, acima de tudo, primordialmente, antes de mais nada e sem dúvida. Qual dessas opções eu já posso descartar logo de cara porque mudaria o sentido da oração? Sem dúvida. Sem dúvida não tem nada a ver com o primeiro lugar, a ideia de prioridade. Tem nada a ver. Então, a letra E você já descartaria logo de cara, porque na primeira opção ela já não se encaixa. Então, você já retira. Aí, você continua a sequência. Observemos o avô. Igualmente, lancemos um olhar para a avó. Uma palavra que possa substituir igualmente. Aí você vai analisar quais são as suas segundas opções. Ademais, também, similarmente, da mesma forma. Foi o que restou, né? Só restou até a letra D. Qual que eu posso eliminar? Porque acabaria fazendo... Não tem sentido. Eu posso eliminar alguma delas ou todas, na questão do segundo elemento, se encaixariam. Não, pessoal. O segundo elemento, ele se encaixaria em todas as opções. Então, por esse aí, eu não posso eliminar nenhum, certo? Até na letra E, ele se encaixaria, ok? Aí, eu vou para o terceiro. Também, o pai deve ser observado. Qual é a minha terceira opção? Eu tenho a terceira opção na letra A, além disso. Na letra B, analogamente. Na letra C, eu tenho o segundo. E na letra D eu tenho por outro lado. Qual dessas aí eu posso eliminar? Pronto.
Dessas aí eu posso tirar segundo, ou seja, eu posso descartar a letra C. Qual é a ideia de segundo? É de posição. E aí não tem nada a ver com a ideia de adição, de acréscimo, né? Que o também acrescenta na frase. Então, eu já eliminei a E e a C. Restou-me a B e a D. Aí eu vou. Todos são altos e morenos. Consequentemente, a filha também será morena e alta. E aí, qual que eu elimino? Dessa daí. No último elemento, para substituir consequentemente, você tem na letra A, em suma, na letra B, finalmente, na letra C eu tenho portanto, mas a letra C eu já eliminei antes, então esquece. E eu tenho a letra D, né? Por conseguinte. Então, eu vou. Qual é a ideia de em suma? O que em suma significa? Resumo. A ideia de resumir, de retomar, enfim, de concluir, tem alguma coisa a ver com a ideia de consequência? Tá terminando, Álvaro, são poucas. A gente tá terminando, certo? Tem alguma coisa a ver? Em suma, com a ideia de consequência? Nada. Tiro a letra A. Então, só me resta a B e a D. Aí eu venho. A ideia de consequência tem alguma coisa a ver com a ideia de finalidade, que é expressa pelo finalmente? Nada a ver. Realmente não tem nada a ver. Finalidade é uma coisa, consequência é outra, bem diferente. Então, só me resta o por conseguinte. E aí, eu tenho como meu gabarito da questão 6 a letra D também. Ok? Continuando. Isso aqui é bem miudinha. É assim. Tá perguntando pra você em qual dessas opções está correta. O uso da próclise é o seguinte. Lembra quando a gente estava estudando pronomes? O pronome tem 3 posições que eu posso colocar ele em relação aos verbos. Eu posso colocar antes, eu posso colocar depois ou eu posso colocar no meio. Se eu colocar antes, é chamada de próclise. Se eu colocar depois, é chamada de ênclise. E se eu colocar no meio, é chamada de mesóclise. Certo? Só retomando aí para vocês. Então, quais são as situações em que eu uso a próclise? Quando eu tiver as chamadas palavras atrativas, que são pronomes, são verbos, expressões que indicam, por exemplo, pedidos, exclamações, tipo Deus e tal. Então, o meu pronome vai vir para antes do meu verbo, nessas situações, certo? Quem quiser rever essas explicações, o material ainda está lá na plataforma, certo? Do mês passado, o curso do mês passado, tá essa videoaula lá com isso. E aí, qual seria a situação adequada? O mais adequado seria eu colocar a ênclise, que é quando o pronome aparece sempre
depois do verbo. Porque a gente já aprendeu que a gente não pode iniciar uma frase, uma oração, com um pronome oblíquo. Se eu não posso iniciar uma frase com isso, qual é o lugar onde ele deveria aparecer? Após o verbo. Então, tirando essas situações que eu mencionei para vocês, que traz esse pronome para antes, o mais usado, o adequado, deveria ser a ênclise, certo? Mas aqui é quando a situação é o seguinte: tanto faz eu botar antes como depois, fica certo, não tem problema. E aí você vem. A primeira, a letra A. Por que eu não posso trocar esse pronome ou, ninguém ou, convenceu, no caso, de lugar? Porque eu tenho uma palavra atrativa, que é a palavra negativa, ninguém. Então, eu não posso colocar esse pronome em outro lugar, depois do verbo. Então, a letra A eu já descarto. A letra B é assim. Quem me dera, quem me levará até a sala de vídeo? Eu tenho outra palavra atrativa, quem? Então, ao lado dela, o pronome tem que estar do lado dela. Eu não posso mudar de posição. Então, a letra B é obrigatório também, não é opcional. A letra C é o seguinte: é comum este amigo nos socorrer nas dificuldades. E aí acontece a seguinte situação. Quando eu tenho um verbo no infinitivo, ou seja, terminado em R, eu tanto posso escolher colocar o pronome antes ou depois dele. Então, eu posso colocar o amigo nos socorrer ou socorrer-nos, que estaria correto. Então, o gabarito da questão 7, letra C. Mas aí a D é aquilo que eu disse. Por que o pronome não pode sair desse lugar? Porque eu tenho uma palavra atrativa antes, Deus. Na letra C, do mesmo jeito, eu tenho uma conjunção, que é uma palavra atrativa antes. Também não pode sair desse lugar. A única opção que eu posso mudar, colocar antes ou depois, é a C. Ok? Então, é a única que está correta. Esta questão aqui é também na linha dos pronomes. Só tem essa e mais uma só. A outra é bem pequenininha, certo? Então, como eu já sei que vocês já estão aí, né, cansados e tal, vamos analisar essa daqui juntos. A questão, ela tem o seguinte: tem um pequeno texto, aí tem: se eu mudar alguns elementos, basicamente é isso que a questão está fazendo. Se eu mudar alguns elementos no texto, qual dos elementos, se eu mudar aqui, qual das opções, o texto ainda vai ficar coerente, certo? Aí você tem aqui a primeira opção. Se eu deslocar o pronome átono em inquietávamos-nos para antes do verbo, escrevendo nos inquietava, fica tudo correto? Aí você vai lá no texto. Por muitos anos pensávamos compreender o que era interpretado, o que era uma interpretação. Inquietávamos-nos. Aí a questão é: eu posso trazer esse pronome para antes do verbo nessa situação? Posso ou não? Hein, pessoal? Posso? Posso fazer essa mudança e fica tudo bem, de acordo com as nossas regras gramaticais? Não, não posso. E a questão é muito simples. Inquietávamos é uma oração nova. Então, uma oração eu não posso iniciar em hipótese alguma, nunca, com um pronome oblíquo. Então, absolutamente errada a letra A, certo? A letra B diz o seguinte: ao se inserir que tenha sido antes de ocorrida, no primeiro período.
Deixaria o texto coerente. Aí você continua lendo, tem assim: eventualmente, a propósito de uma dificuldade em particular ocorrida no trabalho de interpretação. Nada mais atualmente, não temos certeza. Já não estamos tão certos. O conflito de ideologias fez com que indagássemos sobre o que quer dizer uma interpretação e duvidássemos sobre o que estávamos fazendo ou teríamos de fazer. Essa parte aí, se eu introduzir que tenha sido antes de ocorrida, fica correto? Não. Porque fica aquela coisa redundante. A gente, quando vai produzir um texto, tem que priorizar a objetividade. Então, se você bota palavras demais quando não precisa, seu texto fica redundante. Então, ele fica incoerente, ele fica errado. Ok? A letra C. Ao substituir fez com que indagássemos no terceiro período, por fez-nos indagarem. Que tem aí na questão, né? Ficaria correto? Tá aí deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. Na quarta linha de baixo para cima. O conflito de ideologias fez com que indagássemos sobre. Aí a primeira coisa é o seguinte. A questão está dizendo que se você colocar uma mesóclise aí, ou seja, colocar o pronome no meio do verbo, fica correto. E aí, de cara, eu já vou dizer a vocês que não fica, porque qual é a situação em que a mesóclise pode usar? Só quando ela indicar futuro. Seja o futuro do presente, do futuro do agora, ou seja o futuro do passado, de uma coisa que poderia ter acontecido. O que não é o caso aí, certo? Esse verbo, ele está no subjuntivo, que é aquele tempo que indica a possibilidade. Então, não se aplica aí a mesóclise de forma alguma. Então, a letra C também está errada. A letra D tem assim: ao retirar que era, no segundo parágrafo, fica tudo bem. E aí você vem, em vez desse tratamento que era dado, se eu tirar esse que era, em vez desse tratamento dado à questão, fica correto? Sim, sem problema. E a explicação por que que está correto? Essa expressãozinha que era é chamada de partícula expletiva, que são expressões que eu posso retirar da frase a qualquer momento e aí não há prejuízo nenhum ao sentido, ok? Então a explicação é essa. Aqui é uma questão do Enem, certo? É uma questão do Enem de 2016 e que ela trabalhava também com esses elementos de coesão, que é uma opção aí bem... E aí, pessoal, a questão, ela já direciona você para um pedaço específico do texto, certo? Se você estiver fazendo lá o Enem, já leu muitas questões, já está assim esgotado, você já pode ir direto ao ponto. A questão, ela vai trabalhar com esse pedaço. Acontecendo de o cientista provocar um dano em um local específico, aí você vai lá no texto, dá uma olhadinha, localizou o pedaço, você lê aquele pedaço. Então, tem assim, aí depois, primeira, segunda, terceira, quarta linha, depois do ponto. Acontecendo de o cientista provocar um dano em um local específico no cérebro, o rato deixa de fazer essas vocalizações e a brincadeira vira briga. A questão é o seguinte, essa ideia, a ideia que une essas duas orações é uma ideia de finalidade, de oposição, de condição, de consequência ou de proporção. Aí você vai. O fato do rato não emitir mais uma vocalização, não brincar mais, enfim, é uma consequência, é uma finalidade do dano que o cientista provocou nele. Aí você vem. Qual é a ideia da finalidade? Algo que ocorreu e que resultou em algo. Mas que... Sim, Eduardo. Que resultou em algo, mas que foi
proposital, vamos dizer assim. Já tinha aquele objetivo, não representava uma possibilidade, era para ser daquele jeito, certo? Então não é a ideia de finalidade. Não é uma oposição, porque não representa aí uma coisa em consequência da outra ou em contraste com a outra. Não é uma consequência também e não é uma proporção jamais. Isso aí é descartado. Então é uma condição. Se o cientista, essa questão aí de acontecendo, ela pode ser substituída pela conjunção se. Se o cientista provocar o dano, o resultado disso será que o rato tal e tal. Então a ideia aí é uma ideia de condição, certo? De condição, ok? Então ficou compreendido?